Peraí, será que tá aparecendo nas duas? Certinho, doutora. Pode ficar à Tá? vontade. Então tá bom. Ah, não, só um minuto. A sala 2 ela está apresentando a tela da senhora. Ela não está apresentando o PowerPoint, não. Peraí, eu achei que tava errado mesmo. Só um minutinho. Aqui. Vou parar. Agora tá Certinho ok? agora. Tá ok. Então tá bom. Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a comunicação de más notícias. Parece ser um assunto simples, né? Porque no dia a dia, inclusive já na faculdade, com alguma frequência a gente comunica uma má notícia, seja a um paciente, seja a um familiar, mas a verdade é que esse tema é muito pouco explorado durante a formação. Tanto a formação na graduação, como inclusive a formação na pós-graduação, né? Hoje a gente tem aí, graças a Deus, a especialização em cuidados paliativos, mas a verdade é que a imensa maioria das especialidades precisa saber como comunicar más notícias, mas não tem um treinamento formal com relação a isso. Quando a gente fala de comunicação de más notícias, primeiro a gente tem que saber a importância da comunicação no dia a dia do médico. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia, em vários aspectos, ela tem substituído essa comunicação pessoa a pessoa, né, essa relação interpessoal. Mas na medicina, a comunicação interpessoal, a comunicação, o tato ainda é uma ferramenta indispensável na relação médico-paciente. Para que essa relação aconteça de forma adequada, tanto para o médico quanto para o paciente, é importante que o profissional saiba trabalhar a empatia, a compreensão, que o profissional demonstre interesse pelo problema do paciente e pelo problema, inclusive, de toda a família, que o paciente perceba que o médico tem desejo de ajudar o paciente naquele momento e que o médico ainda consiga lidar com tudo isso com um certo bom humor. Dessa forma, o profissional consegue criar um ambiente de conforto emocional para o paciente e para os familiares, e nesse ambiente de conforto emocional é muito mais tolerável para o paciente adquirir o conhecimento da sua doença, do seu prognóstico e de todos os aspectos relacionados com esse processo. Comunicar, né, a comunicação, a relação médico-paciente não é simplesmente dizer o que o paciente precisa saber. Você precisa informar o que você tem que falar para o paciente de maneira apropriada e assegurar que ele entenda, né? Você não pode só falar para o paciente, você tem um tumor, precisa fazer quimioterapia. Ok, às vezes aquela paciente nem entendeu se o tumor é benigno, se o tumor é maligno, às vezes a gente deduz que por ter dito para ela que ela vai fazer uma quimioterapia, ela já entendeu o que ela tem. Mas não. Então, quando a gente se comunica com o paciente, a gente tem que trabalhar sempre em dois polos. A gente tem que verificar se essa informação foi compreendida. Então, a gente pode, inclusive, às vezes, perguntar ao paciente o que ele entendeu do que a gente falou, até para a gente poder corrigir algum erro aí de comunicação. E a gente precisa, além disso, se preocupar com a reação afetiva e saber lidar com essa reação afetiva do paciente. Essa comunicação, essa relação médico-paciente, ela nem sempre é satisfatória. E as principais queixas do paciente é que muitas vezes o profissional tem pouca empatia e tem um grande controle dessa comunicação, ou seja, o médico, como ele, naquele momento, né, se considera o detentor do conhecimento, muitas vezes ele acha que só ele tem que falar e dizer para o paciente o que ele tem, quando na verdade é tudo uma troca, né? Uma troca de informações, uma troca de emoções e, inclusive, uma troca no compartilhamento da decisão no tratamento e no segmento daquele paciente. Certo, uma vez que a gente falou de comunicação, né? Então, o que seriam más notícias, né? A gente pode considerar uma má notícia toda informação que vai alterar de maneira drástica e de maneira negativa a perspectiva daquele paciente em relação ao seu futuro. Como a perspectiva de futuro, ela varia de pessoa para pessoa, a resposta de um paciente em frente a uma má notícia vai variar, né? A perspectiva de futuro, ela é única, ela é individual e ela faz parte de um contexto religioso, familiar, socioeconômico. Um exemplo falando aí dentro do que eu
faço, né, que é a oncologia pélvica. Uma paciente com um tumor de ovário e que vai precisar retirar o útero e os ovários. Se essa paciente tem 45 anos, já está na perimenopausa e tem prole constituída, essa notícia vai mudar o futuro dela de uma maneira muito menos drástica do que uma paciente com 25 anos, sem prole constituída, que ainda está muito longe do período do climatério. Então, essa notícia vai alterar a perspectiva de futuro dessa paciente de uma maneira muito mais drástica e muito mais negativa. E é por isso que quando a gente vai informar uma má notícia, a gente tem que saber qual é o contexto daquele paciente, todo o impacto que aquela notícia pode trazer para aquele paciente, para que a gente se prepare, inclusive, para poder orientar o paciente. Então, se eu vou dar uma notícia que a paciente com 25 anos vai precisar retirar o útero e os ovários, eu preciso também saber que eu vou ter que explicar para ela que ela pode congelar os óvulos, que futuramente ela pode ter filhos com um útero solidário. Então, eu preciso avaliar qual é o contexto daquela paciente, prever mais ou menos quais são as dúvidas, de que forma aquilo ali vai alterar o futuro daquela paciente, para que eu possa, na consulta, estar preparada para amenizar o efeito dessa má notícia e para tirar as dúvidas que a paciente possa ter. A má notícia também, ela está na perspectiva de quem olha. Então, eu não posso determinar qual vai ser o impacto da má notícia se eu não consigo determinar a expectativa e a compreensão de quem está recebendo. E é por isso que a gente vai conversar sobre algumas técnicas de transmitir uma má notícia, porque antes de eu dar a notícia em si, eu preciso saber o que o paciente está esperando. Qual é a ideia que ele tem, qual é o conhecimento prévio que ele tem, qual é a esperança que ele tem com relação àquele diagnóstico ou com relação àquele tratamento. Um outro contexto de má notícia é que seria toda comunicação capaz de trazer ameaça ao estado mental ou físico, ou que possa comprometer o estilo de vida do paciente que já está estabelecido. Esse conceito ele é um pouco mais amplo, porque dentro desse contexto, um diagnóstico de diabetes num paciente jovem, que vai mudar o seu hábito alimentar, que vai fazer com que ele tenha que se exercitar mais, isso para ele pode ser considerado uma má notícia, né? Porque vai alterar o estilo de vida desse paciente. No meu dia a dia, uma coisa que eu tenho aprendido dia após dia, que é uma má notícia, dar o diagnóstico de endometriose para uma paciente. Muitas vezes a gente relaciona uma má notícia simplesmente com dizer para o paciente que ele tem uma doença terminal, uma doença degenerativa, um câncer, uma recidiva de uma lesão tumoral, quando, na verdade, esse aspecto ele é muito mais abrangente, né? Como eu falei, o exemplo de uma paciente com endometriose, uma paciente que chega, jovem, tentando engravidar, cheia de dores, já pesquisou na internet, já viu cirurgias imensas, paciente com colostomia, paciente com disfunção miccional pós-cirurgia, paciente que nunca conseguiu engravidar, porque na internet só o que a gente acha são relatos negativos, né? A pessoa que deu tudo certo parece que ela não compartilha, mas quando deu tudo errado, tem um monte de relato. E a paciente já chega para você com toda aquela carga. Você vai e diz para ela, olha, assim, o seu exame veio endometriose, você precisa operar. Não é raro, não é incomum a paciente cair no choro durante a consulta. Por quê? Porque aquele diagnóstico para aquela paciente muda de uma maneira drástica, pode-se dizer, sua perspectiva de futuro, né? É uma paciente que pretendia provavelmente engravidar, é uma paciente que tinha plano de construir uma família e que às vezes ela vê que esses planos podem não acontecer. Então, não é só para dar um diagnóstico de câncer ou de uma doença terminal que a gente precisa saber como comunicar más notícias. A gente precisa saber também para dar o diagnóstico de doenças crônicas. Um outro exemplo, para comunicar um casal que eles vão ter um bebê com alguma malformação, pacientes com doenças degenerativas, principalmente pacientes jovens, ou até mesmo um diagnóstico relativamente simples, mas num momento inoportuno, né? Um pai que a filha vai casar em 2 dias e você tem que dar o diagnóstico que ele tem. Uma apendicite, ele vai ter que operar e talvez não vá poder participar do casamento. Isso é uma má notícia, né? A gente está dando um diagnóstico relativamente simples, com uma cirurgia que provavelmente não vai ter grandes complicações, mas que muda ali, pelo menos naquele momento ali, breve, né? A perspectiva do paciente. A comunicação de más notícias, ela faz parte da realidade do médico. É uma tarefa muito complexa de comunicação, é uma das habilidades mais difíceis de serem desenvolvidas pelo profissional. Embora seja muito difícil, ela faz parte do dia a dia, é muito frequente.
embora ela seja frequente, ela é estressante. E se o médico sente que não faz aquilo de maneira adequada, se ele percebe que ele não está correspondendo às expectativas do paciente e às suas próprias expectativas, é ainda mais estressante. Então, essa tarefa, ela pode ser particularmente mais difícil se o médico é inexperiente, se o paciente é muito jovem, ou se aquela doença tem perspectivas limitadas de um tratamento bem sucedido, né? Embora seja difícil, embora seja estressante, como eu já falei, é uma realidade frequente no dia a dia do médico e essa habilidade é uma habilidade necessária. Essa habilidade também vem tendo que evoluir ao longo do tempo, né? Porque as más notícias, elas vão mudando ao longo do tempo. Entre 1950 e 1970, uma avaliação feita entre os médicos mostrou que a maioria dos médicos considerava desumano e danoso dar o diagnóstico de câncer para um paciente, e que eles preferiam não contar o diagnóstico para o paciente porque teriam poucas opções de tratamento e o prognóstico seria desfavorável. Com o tempo, com a evolução dos tratamentos oncológicos, hoje, quando a gente vai dar notícia para um paciente que ele tem um câncer, que ele tem um tumor maligno, a gente consegue dar esperança para esse paciente, seja de cura ou seja de anos de vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai tendo que aprender a lidar com outras más notícias, como quando a gente tem que comunicar uma recidiva da doença, quando ocorre uma metástase, quando há falha no tratamento, quando aquele tratamento traz efeitos colaterais que muitas vezes podem ser irreversíveis, e também saber conversar com o paciente sobre a necessidade de cuidados paliativos. Quando a gente fala de comunicar más notícias, existe uma ideia, pelo menos existia, né? É uma ideia muito forte, de que o médico devia proteger o paciente de qualquer sofrimento, e que o paciente não queria saber 100% do seu diagnóstico, do seu tratamento, ou do seu prognóstico, caso esse prognóstico fosse desfavorável. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Os pacientes querem a verdade, mas durante muito tempo isso foi questionável, né? Isso foi questionado, como mostra, por exemplo, essa frase de Hipócrates, onde ele diz: esconda muitas coisas do paciente enquanto você o está atendendo. Dê ordens necessárias com alegria e serenidade. Então, diga para ele o que ele tem que fazer, mas não diga para ele o que ele tem. Não revelando nada sobre a condição futura ou presente do paciente. Muitos pacientes deram a volta para o pior por antever o que está por vir. Ou seja, você deu a notícia para o paciente vai ficar pior do que estando só doente. Então, o melhor é não dizer nada para o paciente. No próprio Código de Ética Médica, em 1847, a gente encontrava a seguinte afirmação: a vida de uma pessoa doente pode ser diminuída não apenas pelos atos, mas também pelas palavras ou maneiras do médico. Isto é, portanto, uma obrigação sagrada de guardá-lo cuidadosamente a este respeito e evitar todas as coisas que tenham tendência de desencorajar o paciente e deprimir seu espírito. Então, a gente vê que a ideia que se tinha é de que, por algum motivo, falar a verdade para o paciente podia causar algum dano emocional aí irreparável naquele paciente, e a gente deveria proteger ele disso a qualquer custo, né? Mas hoje eu volto a dizer, a gente sabe que os pacientes querem a verdade, mas muitas vezes o médico tem dificuldade de dizer essa verdade para o paciente. E por quê? Por conta dos medos do próprio médico, né? O médico tem medo de como a notícia vai afetar o paciente, então algumas vezes o médico pretende esconder, por isso que é tão comum, às vezes, usar de um eufemismo, né? Ah, você tem uma ferida no colo do útero. Não, você tem um câncer de colo do útero. Lógico que você não vai dizer isso a seco, enfiar a goela abaixo no paciente, né? Depois de um preparo adequado, você pode ser honesto com o paciente e dizer para ele que ele tem um câncer, né? Você não precisa usar palavras bonitas para esconder a verdade do paciente, porque você tem medo de contar isso para o paciente, né? O médico tem medo de ser considerado culpado pelo paciente e pela família, e isso pode acontecer porque isso é um mecanismo de defesa psicológica, então, tanto o paciente quanto a família, no primeiro momento, podem culpar o mensageiro pela própria notícia, né? Medo da falha terapêutica, então, de dizer para o paciente, você tem 70% de chance de cura, e de repente aquele paciente está nos 30%, né? Medo, inclusive, de problemas judiciais, porque dependendo da maneira como você se comunica com o paciente, isso pode sim te trazer problemas jurídicos, né? Medo do desconhecido,
medo de dizer não sei, porque cada vez mais os médicos acham que eles têm que saber de tudo e que não saber de alguma coisa pode dar a impressão de que o médico é incompetente, medo de expressar as suas emoções e medo da própria morte, já que isso é inerente do ser humano. Mas, volto a dizer, a gente tem que aprender a superar esses medos porque os pacientes querem a verdade. Um estudo de 1982, onde foram entrevistados 1.251 americanos, mostrou que 96% desejariam saber se tivessem algum diagnóstico de câncer. E 85% iriam querer saber qual a sua estimativa de vida caso esse câncer fosse grave, né? Um outro estudo de 96, onde foram avaliados 250 pacientes no Centro de Oncologia na Escócia, demonstrou que 91% dos pacientes queriam saber qual a sua chance de cura e 94% quais os efeitos colaterais do tratamento. Desculpem os artigos antigos, mas a maioria dos artigos novos são revisão de literatura, então eles usam todos os artigos antigos já disponíveis, eles não usam artigos novos, já que são todos revisão, a maioria são revisão. Um estudo de 1989 mostrou que a maioria dos pacientes que fizeram parte do estudo, portadores de câncer, tinham uma maior preocupação sobre o prognóstico e sobre o tratamento do que sobre o diagnóstico propriamente dito. Porque a verdade é que, desde que o paciente vai desenvolvendo os sintomas, desde que ele vai realizando os exames, desde que ele vai recebendo o resultado dos exames, ele tem uma noção de qual é o diagnóstico dele. Muitas vezes ele sabe que o que ele tem, às vezes, é uma doença mais grave, uma doença mais avançada. Então, chega um momento em que a preocupação maior daquele paciente já não é mais saber o que ele tem, é saber como ele vai tratar, de que forma aquilo vai impactar a vida dele, quantos anos ele vai viver, ele tem chance de cura, ele não tem chance de cura. Então, quando a gente vai dar uma má notícia para o paciente, a gente tem que conhecer não só o diagnóstico daquela doença, mas o prognóstico e o tratamento também. Uma revisão de literatura de 2001 encontrou que 50% a 90% dos pacientes desejavam revelação total sobre o diagnóstico terminal. Então, eles queriam saber não só qual era a doença, mas eles queriam saber quanto tempo de vida, qual a chance de cura. Então, a verdade é que os pacientes, quando eles nos perguntam alguma coisa, eles querem uma resposta honesta. Eles não querem uma resposta floreada, uma resposta que minta para o paciente para aumentar a esperança dele, né? Entretanto, não são todos os pacientes que querem essa revelação total. Então, cabe a nós, durante a nossa consulta médica, durante a nossa conversa com o paciente, determinar como aquele paciente quer receber a notícia, para que a gente ofereça, né, para que a gente dê essa notícia de uma maneira que seja tolerável por esse paciente. Certo. Então, eu tenho que dar uma má notícia para o paciente espera que eu seja honesto, ele quer a verdade. E o que ele considera importante num médico, quando o médico vai dar uma má notícia? Então, esse estudo de Miller, de 2002, avaliou tanto o que os pacientes consideravam importante no médico, quando eles iam receber uma má notícia, e o que os familiares dos pacientes esperavam do médico, quando ele ia portar uma má notícia, né? Para os pacientes, o mais importante era a competência do médico, a honestidade no médico, então não mentir para o paciente, a atenção para o médico, o tempo disponível para que o paciente possa fazer as perguntas que ele deseja, o diagnóstico direto e compreensível, e para isso a gente precisa usar um linguajar claro, né? Sem muitos termos técnicos, o paciente precisa entender o que você está falando. Quando perguntado sobre o toque, né, o abraço, pegar na mão do paciente, isso teve muito menos impacto para os pacientes do que as outras variáveis. Então, dar uma má notícia não é só abraçar o paciente e está tudo certo, você precisa saber como falar aquilo para o paciente. E o que os familiares esperavam? Um ambiente de privacidade. Então, é importantíssimo que a gente avalie o ambiente onde a gente vai fornecer onde a gente vai informar aquela notícia, né? Uma atitude positiva do médico, que o médico tivesse competência e clareza e que houvesse tempo disponível para as perguntas. Então, veja que, mais uma vez, a gente tem aí que tanto os pacientes como os familiares querem que o médico tenha tempo para uma pessoa, para uma família
que está recebendo uma notícia desfavorável, achar que o médico quer que aquela consulta termine logo para que eles saiam ali do consultório, é extremamente desconfortável, tá? A forma como a gente vai fazer o paciente receber essa notícia vai impactar diretamente, não só no aspecto psicológico desse paciente, como tem aspectos práticos, como a adesão ao tratamento, como a esperança no tratamento. Então, é importante que o paciente perceba que ele pode conversar com você, que você tem tempo para ele, que você tem interesse nas dúvidas daquele paciente. Então, o que a gente observa, né, sobre o que a gente acabou de conversar, é que a gente precisa mudar de uma atitude paternalista, onde o médico acha que ele é o pai do paciente e ele precisa proteger aquele paciente contra qualquer tipo de sofrimento. A gente tem que adotar cada vez mais uma atitude onde a gente respeite a autonomia do paciente, tanto em querer saber o seu diagnóstico, o seu prognóstico, como a autonomia de participar na tomada de decisões, seja dos exames que ele vai fazer, seja dos procedimentos realizados, no tratamento e no acompanhamento, né? E também para uma atitude de revelação completa do diagnóstico e prognóstico daquele paciente. Volto a dizer, quando o paciente te fizer uma pergunta direta, dê uma resposta honesta. Se ele está te perguntando, é porque ele quer saber, né? Às vezes a gente tem medo, como eu já falei, de não contar alguma coisa para o paciente, mas a gente precisa saber que muitos pacientes precisam, eles desejam informações precisas para que eles possam tomar decisões a respeito da qualidade de vida. Então, se ele está te perguntando, o que esse tratamento vai me causar? Você fala para ele todos os efeitos colaterais. Quanto tempo esse tratamento vai prolongar a minha vida? Você diz 1 ano. E ele pergunta, sem esse tratamento, quanto tempo eu vou viver? Você diz 5, 6 meses? Esse paciente pode preferir, de repente, não fazer o tratamento. Ele pode não querer prolongar os 6 meses de vida, tendo que arcar com os efeitos colaterais daquele tratamento. Então, a gente precisa falar de uma maneira clara, de uma maneira honesta, porque é isso que vai fazer com que o paciente possa tomar a sua decisão de uma maneira consciente. Ou, às vezes, até outras decisões, né? Durante a residência, por exemplo, a gente tinha uma paciente com um tumor de ovário já avançado, que já estava na 3ª linha de químio e não estava respondendo muito bem. E a residente que estava responsável por ela na enfermaria, ela tinha medo de contar para a paciente, ela gostava muito da paciente, era uma paciente muito querida, ela tinha medo de contar para a paciente que as chances de cura dela eram muito baixas, né? A gente nem pensava mais em cura, era um tratamento mesmo só para prolongar um pouco mais a vida, mas que a resposta dela estava sendo muito, muito, muito insatisfatória e que provavelmente o tempo de vida daquela paciente era reduzido. E essa paciente perguntou várias vezes para a residente, você acha que o tratamento está fazendo efeito? Sim, aí ela respondia, tá fazendo efeito, vamos ter fé que vai dar tudo certo. E ela perguntou várias vezes. Até que um dia, numa visita na beira do leito, uma coisa que não é mais para acontecer, mas que ainda acontece, o preceptor discutindo o caso, falou, nesses casos de tumores de ovário avançados, em 3ª linha de tratamento, já em 3ª linha de químio, a sobrevida é tanto. E a paciente ouviu. E no outro dia a paciente conversou com a residente. Ela ficou muito chateada com a residente, porque ela falou, olha, eu te perguntei todas essas vezes porque eu tenho questões práticas da minha vida para resolver. Eu preciso decidir questões práticas com relação à herança, com relação ao meu patrimônio, a bens, e eu estava deixando isso para depois porque eu estava acreditando que o tratamento estava funcionando. Ou seja, às vezes os pacientes têm coisas para resolver, eles precisam daquela informação. A gente não tem que mentir. Ou muitas outras coisas, um irmão que é brigado com outro irmão, alguém de quem aquela pessoa quer se despedir. Então, a gente não pode esconder a informação do paciente quando ele está pedindo aquela informação para a gente. Agora, a gente não pode sair daquela atitude paternalista e migrar para uma atitude onde a gente respeita a autonomia do paciente e simplesmente dizer a verdade de qualquer jeito para o paciente, né? Senão, o que vai acontecer é que a gente vai sair de uma realidade de frustração, onde o paciente se sente frustrado porque ele não sabe o que ele tem, ele não sabe qual é o efeito daquele tratamento, ele não sabe o que vai acontecer com ele depois daquele tratamento, ele não sabe os efeitos colaterais, e a gente pode passar por uma realidade onde a gente simplesmente oferece uma verdade de maneira completamente insensível. Então, a gente não pode falar a verdade simplesmente pela obrigação de falar a verdade.
sem ter nenhum cuidado, nenhuma preocupação com a sensibilidade com que a gente vai fazer isso, né? Sem que a gente tenha compromisso em dar suporte, em dar assistência ao paciente e aos familiares. A verdade dita dessa forma é muito pior que a mentira. Então, aquilo que a gente viu da frase de Hipócrates, da afirmação do código de ética, sim, de uma certa forma é verdade. Uma verdade dita de qualquer jeito para o paciente pode ser sim pior que a mentira. E a forma como a gente dá essa má notícia, ela pode impactar diretamente no tratamento do paciente. E o paciente pode ficar pior do que ele estaria só com a doença dele fazendo tratamento sem entender nada. Então, não é só dizer o que o paciente quer saber. Não é só ser honesto. A gente precisa saber como dizer, como ser honesto de uma maneira sensível. Para isso, o médico precisa desenvolver inúmeras habilidades. Ele precisa saber como responder às reações emocionais. Ele precisa saber se envolver o paciente na tomada de decisão, lidar com o estresse criado pela expectativa de cura, que normalmente isso é supervalorizado pelo paciente e pelos familiares. Precisa saber lidar com o envolvimento de múltiplos membros da família, no geral, uma doença degenerativa, uma doença terminal, uma doença grave, ela não impacta só na vida daquela pessoa, ela impacta na vida dos familiares ali mais próximos daquela pessoa. E precisa saber lidar com o dilema de como dar esperança para o paciente em situações desfavoráveis, ou seja, como eu posso dar esperança sem enganar o paciente, né? Sem mentir para o paciente, como eu posso dar esperança dizendo a verdade. E é muito importante que o médico saiba lidar com as suas próprias emoções, porque se o médico não sabe lidar com as suas emoções, ele não vai saber lidar com as emoções dos pacientes. Então, o próprio médico precisa estar constantemente avaliando como ele está lidando com a relação médico-paciente, como está sendo a comunicação de má notícia para o médico, né? Se você está num dia irritado, se você está num dia ruim, dificilmente você vai conseguir fazer aquilo de maneira adequada, né? Então, o próprio médico precisa lidar com as suas emoções para conseguir lidar com as emoções do paciente. Quando essa comunicação, ela se dá de uma maneira inadequada, a gente vai ter inúmeros desencontros, né? E a gente vai ter inúmeros efeitos desfavoráveis, digamos assim, dessa comunicação, né? Pode acontecer um erro na compreensão do diagnóstico, um erro na compreensão do prognóstico mesmo, do objetivo do tratamento. O paciente pode sair da sua consulta achando que você está querendo curar ele, quando na verdade você só está querendo diminuir a dor, ou quando na verdade você só está querendo prolongar o tempo de vida daquele paciente, né? Se você não consegue se comunicar com o paciente, você não consegue avaliar quais são as expectativas do paciente. Se você não consegue avaliar quais são as expectativas que o paciente tem em relação ao tratamento, você não consegue envolver ele no tratamento, né? Porque nem sempre o que o paciente quer é a cura. Às vezes, ele já entendeu que aquela doença não tem cura. Às vezes, o que ele quer é melhorar da dor, é melhorar do sangramento, melhorar, de repente, uma disfunção intestinal que uma radioterapia possa ter causado a ele. Então, você precisa saber qual é a expectativa do paciente em relação ao tratamento para que ele faça parte da tomada de decisão. Uma comunicação inadequada pode comprometer a satisfação do paciente com o cuidado médico, o nível de esperança do paciente com relação àquele tratamento, com relação àquele diagnóstico. Se você compromete a satisfação do paciente, se você compromete o nível de esperança desse paciente, você também vai comprometer a adesão desse paciente ao tratamento, vai comprometer, inclusive, o resultado do tratamento. Hoje, a gente já tem várias linhas de estudo mostrando que a fé que o paciente tem de que aquilo vai dar certo impacta positivamente ou negativamente no resultado do tratamento. Então, se você mesmo já tirou todas as esperanças do paciente naquele momento, você mesmo já está diminuindo a chance daquele tratamento dar certo, né? Essa relação também pode impactar a qualidade de vida e a adaptação psicológica do paciente. Vou dar um exemplo para vocês de uma paciente que eu atendi há 15 dias atrás. Uma paciente jovem, de 36 anos, com uma lesão grande em colo uterino, uma lesão de aproximadamente 7 centímetros, que já invadia a parede vaginal posterior, já invadia paramétrio, enfim, um tumor de colo avançado, mas ainda com opções de tratamento, obviamente, né? Ela tinha sido atendida por um outro colega, o colega ficou receoso de biopsiar, porque a lesão era muito grande, muito sangrante, e encaminhou para mim para que eu biopsiasse a lesão.
Ela veio com a vizinha, na primeira consulta praticamente não falou nada, né? Mas ela já sabia mais ou menos o que ela tinha. Ela disse que ela tinha uma lesão no colo do útero, que disseram para ela que era câncer, e que tinham encaminhado ela para fazer uma biópsia. Antes mesmo de fazer a biópsia, eu expliquei para ela o que era um câncer de colo do útero, quais eram as opções de tratamento. Eu sempre gosto já de conversar com a paciente antes que a cirurgia e a quimio e a radioterapia, dependendo do estadiamento, tenham mesmo potencial curativo, né? Para que se depois eu indique a rádio, o paciente não acha que eu estou indicando aquilo porque ela não tem mais chance de cura, né? Expliquei tudo, fizemos a biópsia, falei para ela que realmente parecia ser um tumor, até porque ela já sabia desse diagnóstico, que a gente teria que aguardar a biópsia, e que na semana seguinte, quando a biópsia saísse, a gente ia conversar novamente, mas que tinha tratamento, que a gente ia definir esse tratamento, e a gente ia conversar. Na consulta seguinte, ela veio com o resultado de realmente um carcinoma escamoso de colo, e aí ela falou para mim, falou, doutora, essa semana finalmente eu consegui dormir. Porque quando eu tinha ido com outro médico, que ele falou para mim assim, olha, você tem um câncer, esse câncer está avançado, você tem que fazer biópsia para poder fazer o tratamento. Eu fiquei tão desesperada que para mim eu pensava que eu já ia morrer com 1 ou 2 meses. E eu não estava conseguindo dormir, meu marido não estava conseguindo dormir. Depois que a senhora me explicou que eu ia tratar, que eu ia ficar bem, que ia dar tudo certo, eu consegui dormir. No momento eu falei para a paciente que ela tinha grandes chances de cura. Tá? Eu falei para ela a porcentagem de chance de cura para ela, que seria bem menos que 50%. Mas eu falei que tinha tratamento, que o sangramento ia melhorar, que a dor ia melhorar, que ela tinha, inclusive, uma perspectiva de cura. Então, a forma como você se comunica com o paciente interfere, inclusive, na qualidade de vida desse paciente. Então, a gente tem que saber como se comunicar. Falando mais um pouquinho aí sobre essa comunicação médico-paciente, né? Como eu já falei, a comunicação de más notícias é uma realidade no dia a dia do médico. Mas apesar de ser uma realidade, ainda é uma grande dificuldade para a maioria dos médicos, principalmente porque nós não temos treinamento formal. Na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, né, no ASCO, de 98, foi feito um questionário que foi aplicado a 500 participantes, e esse questionário queria avaliar como os médicos lidavam ali com a comunicação de más notícias, quais eram as dificuldades, que tipo de treinamento eles tiveram. Nessa ocasião foi quando eles lançaram um protocolo, apresentaram um protocolo chamado de protocolo Spikes, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, eles queriam primeiro ter uma noção de como estava ali o preparo dos médicos para poder avaliar qual seria o impacto desse protocolo quando aplicado ali na prática clínica, né? Então, na primeira pergunta, a primeira coisa que eles perguntaram foi, um mês normal, com que frequência você dá más notícias ao paciente? Aqui a gente vê dia 1, dia 2, porque foram 2 dias de reunião, né? 2 dias do ASCO, e aí alguns participantes fizeram um dia, outros fizeram no outro dia. Então, a gente viu ali que 31% falavam de 5 a 10 vezes, até porque era uma reunião da oncologia clínica, né? E 31% de 10 a 20 vezes. Então, vê que para esses profissionais, pelo menos uma vez ao dia, eles davam uma má notícia, né? Na segunda pergunta, eles questionaram qual era a tarefa que o médico considerava mais difícil. E aí a gente vê que a maioria, 45%, considerava que o mais difícil era falar com o paciente sobre o fim do tratamento curativo e o início do tratamento paliativo. 26% consideravam que o mais difícil era contar ao paciente sobre a recidiva. Então, vê que eu já tinha falado anteriormente, que existe uma dificuldade maior em comunicar más notícias quando aquela notícia tende a ser mais grave, né? A terceira questão perguntava, você teve algum ensinamento ou treinamento específico para a transmissão de más notícias? Só 4,8% tiveram algum ensino formal. A gente está falando de médicos que davam entre 5 e 10 vezes por semana uma má notícia a um paciente e aos familiares daquele paciente. 38% participaram de consultas, ou seja, viram outros colegas atendendo e foram aprendendo vendo outros colegas que também não tiveram treinamento atendendo. E 42% deles não tiveram nenhum treinamento, nem participaram de consultas, tiveram que aprender na raça, foram lá, tiveram que chegar para o paciente e dar aquela notícia sem ter nenhuma ideia de que técnicas ele poderia usar, de que forma ele poderia abordar aquele paciente,
para diminuir o impacto negativo daquela doença, daquela notícia. Quando questionados como se sentiam a respeito das suas habilidades para transmitir más notícias, 39% razoáveis, 40% bem. Muito bem, só 13%. E o que os médicos achavam a parte mais difícil na transmissão de más notícias era ser honesto sem tirar as esperanças. Então, a gente aqui está falando toda hora sobre o medo do médico de entristecer o paciente, o medo do médico do impacto daquela notícia, o medo do médico de causar um sentimento negativo naquele paciente. Então, o mais difícil para 58% dos médicos era ser honesto sem tirar as esperanças do paciente. E 25% lidar com as emoções do paciente, né? Choro, raiva, tristeza, incredulidade, enfim. Então, a gente vê que a parte mais difícil para o médico não foi gastar o tempo, por exemplo, nem envolver o paciente na tomada de decisões, mas saber lidar principalmente com a parte emocional, né? Quando perguntado se tiveram algum treinamento em técnicas de resposta às emoções dos pacientes, 48% respondeu que não teve nenhum treinamento, né? E 33% só assistiram outros médicos em consulta. A sétima questão perguntava: como você avaliaria seu conforto para tratar com as emoções dos pacientes, né? 46% não se sentiam muito confortáveis e 20% desconfortáveis. Aqui era avaliando o protocolo Spikes, que a gente vai falar no final. E eles foram questionados, né? Uma estratégia ou uma abordagem para a transmissão de más notícias seria útil na prática? 88% respondeu que sim, que um protocolo, né, um plano de como contar uma má notícia para o paciente seria útil na prática clínica, né? A 11ª questão perguntou: quando você transmite más notícias a seus pacientes, você tem um plano ou uma estratégia consistente em mente? 51% responderam que tem diversas técnicas e táticas, mas não tem uma estratégia. Tipo assim, ele tem mais ou menos na cabeça dele uma maneira que seria legal, mas ele não bola aí uma técnica, né, uma estratégia, um passo a passo de como abordar o paciente, né? Certo. Dito isso, né, a gente precisa saber que, como a gente viu nesse questionário, a comunicação de más notícias não é difícil só para o paciente, né? Não é só para quem está recebendo. Também é difícil para o médico comunicar uma má notícia. Isso também traz uma carga emocional, traz uma carga psicológica para o médico, né? E é por isso que o médico precisa de treinamento. Não é só para garantir a satisfação do paciente, também para garantir a satisfação do paciente, mas para diminuir, inclusive, a carga emocional do médico, né? Se ele sente que ele consegue fazer aquilo de maneira eficaz, né? Ele também diminui a sua culpa, a sua carga, o seu estresse, né? Um experimento psicológico de 1971 demonstrou que o comunicador de más notícias, ele experimenta emoções como ansiedade, carga de responsabilidade pela notícia, o médico se sente culpado por aquele diagnóstico, né? E medo de uma avaliação negativa, que a família ou que o próprio paciente se desagradem, né, digamos assim, do médico, se decepcionem com o médico por ele estar trazendo aquela má notícia, né? Nessa avaliação da ASCO, né, nesse questionário que foi feito na ASCO, a gente viu que qual era a maior dificuldade do médico, né? 55% disseram que a maior dificuldade era ser honesto, sem destruir a esperança do paciente, e 25% que a maior dificuldade era lidar com as emoções dos pacientes. E por que os médicos têm todo esse medo? Por que os médicos carregam toda essa carga? Óbvio, além de considerar que realmente porque é difícil dar uma má notícia, né? Mas uma boa parte disso se deve porque a gente não é treinado, então a gente não sabe se a gente está fazendo aquilo da melhor maneira. A gente viu nesse mesmo questionário que menos de 10% dos médicos tinham um treinamento formal e que 32% tiveram como treinamento apenas observar entrevistas com transmissão de más notícias. Se o médico não está treinado, se o médico não está preparado, quando a gente fala de treinado, sim, é treinar. É fazer, a gente vai falar mais para frente como a gente poderia treinar. Por quê? Porque aquilo que você treina, você faz com excelência, né? E se você faz com excelência, você não se sente desconfortável. O médico que se sente desconfortável para comunicar uma má notícia, ele tende a evitar a discussão de informações que vão deixar o paciente triste. E ele pode levar esse paciente ao otimismo desaconselhável, que depois vai ser mais uma carga para o médico. Porque quando ele tiver que dizer que a doença voltou,
né? Ou seja, que o paciente tem uma recidiva, que a doença é metastática, que o tratamento não está surtindo efeito, a carga emocional em cima daquele médico vai ser muito maior, porque ele mesmo criou um otimismo exagerado por não ter coragem de dizer para o paciente a realidade, né? Certo. Quando a gente faz um treinamento, né, o que eles propuseram com esse protocolo de Spikes, né, é que o ideal é que o médico tivesse algum treinamento para que, sendo treinado, ele pudesse elaborar um plano e que nesse plano ele pudesse avaliar os valores do paciente, os desejos do paciente com relação àquele diagnóstico e tratamento, conseguisse abordar as emoções do paciente e assim que isso aumentasse a confiança do médico na transmissão daquela má notícia. Aumentando a confiança do médico, você traz inúmeros benefícios para o paciente, porque ele consegue compreender o que está acontecendo com ele, ele aumenta a confiança no médico que está assistindo ele naquele momento, ele vai ter mais coragem para participar de decisões difíceis, como interromper um tratamento, por exemplo, e ele vai ter uma melhor adesão e confiança no tratamento. Para o médico, se sentir confiante ao transmitir uma má notícia, leva a uma menor ocorrência de estresse e burnout, que é mais comum em médicos que lidam com doenças graves, doenças terminais, enfim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o protocolo de Spikes propriamente dito, tá? É chamado de protocolo de Spikes porque cada letrinha, né, tem um significado. Então, ele é um protocolo em 6 etapas, que são as 6 letras, né? Aí a gente vê que o primeiro é de série, né, de série, porque é preparando ali. O segundo, page perception, que é onde a gente vai perceber as emoções do paciente. O id invitation, que a gente vai esperar o convite do paciente para poder realmente ali perceber como é que ele está querendo receber aquela notícia. O quarto, de conhecimento, né, onde a gente vai dar a notícia propriamente dita para o paciente. O 5 é de emoções, né, emotions, onde a gente vai avaliar e perceber as emoções e lidar com as emoções do paciente. E, por fim, a gente vai fazer uma estratégia de tratamento para esse paciente e fazer um resuminho de tudo que foi conversado na consulta. Então, esse é o protocolo de Spikes. Antes de falar do protocolo de Spikes propriamente dito, a gente tem que saber que, em uma consulta onde a gente vai comunicar más notícias ao paciente e aos familiares, a gente tem 4 objetivos principais nessa consulta. O primeiro é recolher informações, saber o que o paciente já sabe até esse momento, qual a noção que ele já tem do seu diagnóstico, do seu prognóstico, quais são as expectativas do paciente com relação àquela doença, com relação ao tratamento, o quanto ele já está preparado para receber aquela notícia, né? O segundo objetivo é conseguir transmitir uma informação inteligível. A gente tem que fazer com que o paciente entenda aquilo que você está falando. O terceiro objetivo é apoiar o paciente, independente da notícia que ele vai receber, ele tem que saber que o médico está interessado não só no seu tratamento, mas também em lhe dar suporte emocional. E o quarto objetivo é propor um plano de tratamento, e esse plano de tratamento precisa ter a colaboração do paciente. O paciente tem que saber que ele faz parte da tomada de decisão. Então, agora a gente vai falar do protocolo de Spikes propriamente dito. Então, vamos falar aqui da primeira etapa, que é preparando aí a entrevista, né, que é a consulta. Então, o que eles orientam? Eles orientam que antes mesmo da consulta, você já faça um ensaio mental, né? Você já vai ter lido o prontuário daquele paciente, já vai ter uma noção de que informações aquele paciente recebeu, e você já vai ali, na sua cabeça, bolar o passo a passo, né? De como você vai contar para aquele paciente. Bom, eu vou conversar com ele sobre a ressonância, vou averiguar se ele lembra do resultado da ressonância, se ele lembra por que a gente fez essa biópsia, se ele tem alguma noção do que a gente estava investigando. Depois eu vou propor essas opções de tratamento para ele, enfim, fazer um plano mental do que você quer conversar com aquele paciente, né? E você tem que estar preparado para responder às reações emocionais, inclusive para as perguntas difíceis. Então, antes ali da consulta, se você tem alguma dúvida, dá uma revisadinha, né? Aquela quimioterapia tem quantos % de taxa de cura, né? Quais são os principais efeitos colaterais? Qual o tempo de sobrevida para aquele estadiamento, né? Então, assim, tenha noção das respostas, porque essas perguntas, elas provavelmente vão acontecer naquela consulta, né? Se você, médico, durante a consulta, tiver sentimentos negativos, talvez ao final da consulta você se sentir frustrado, se você, de certa forma, se sentir responsável por causar aquele sofrimento no paciente, você tem que se lembrar que isso é
normal. Uma pessoa que está levando uma má notícia a outra tende a ter esses sentimentos. O que você precisa avaliar é como eu consegui lidar com isso, como eu consegui transmitir isso para o paciente, como o paciente e a família receberam essa notícia, eu consegui transmitir de uma maneira adequada, e aí, como eu falei, o médico também precisa desenvolver as suas próprias ferramentas de lidar com esses sentimentos, né? Fazendo terapia, técnicas de relaxamento, meditação, enfim, o médico tem que lidar com suas próprias emoções para conseguir lidar com as emoções do paciente, tá? Isso não é uma habilidade inata. Realmente, algumas pessoas, elas têm mais facilidade de lidar, né, com emoções negativas, o que não significa que alguém seja incapaz de fazer isso, tá? E mesmo que você se sinta mal por estar dando uma notícia triste para aquele paciente, você tem que saber que é necessário que ele receba aquela notícia para que ele possa fazer o seu planejamento futuro, né? Então, inicialmente, você já fez o seu plano mental de como você vai contar aquilo para o paciente, depois você precisa preparar o ambiente. O ambiente em que você vai dar essa notícia para o paciente tem que ser um ambiente que diminua ali o nível de estresse. Então, o ideal é que seja um ambiente onde haja privacidade. O melhor é que essa notícia seja dada no consultório. Aquilo que acontecia com frequência antigamente, tá passando visita, cheio de gente, um monte de paciente na enfermaria, todo mundo ouvindo o que você está falando, todo mundo conseguindo ver qual foi a reação do paciente, você vai dar a notícia, né? Se é um paciente internado, se você tem que fornecer a notícia naquela situação, tenta puxar a cortininha, colocar um biombo ali em volta do leito do paciente. Evite uma grande quantidade, por mais que você tenha residente, que você tenha estudante, evite uma grande quantidade de pessoas. Pergunte para o paciente se podem ficar ali mais 2, 3 pessoas com você para discutir o caso com ele, né? Então, evita dar essa notícia no local onde o paciente se sinta exposto, né? Como eu falei, mesmo numa enfermaria é possível dar um mínimo de privacidade para esse paciente. Uma dica boa que o paciente se sente acolhido, tenha um lencinho de papel, se é frequente no seu consultório, que você dê notícias que os pacientes chorem, que os pacientes fiquem tristes, tem um lencinho para oferecer para o paciente naquele momento, parece uma bobeira, mas para o paciente faz bastante diferença. Antes de você dar a notícia, você tem que saber que o paciente, no geral, ele vai querer envolver alguém mais na família, né? Então, envolva pessoas que são importantes para aquele paciente. Na maioria das vezes, ele quer que alguém compartilhe com ele aquele momento, né? E, inclusive, muitas vezes até aquelas decisões. Mas, embora a maioria dos pacientes queira alguém da família, quem decide isso é o paciente. Se ele quer alguém, quem ele quer, quantas pessoas ele quer, tá? Se aquele paciente tem muitos familiares, peça a ele que ele escolha 1 ou 2 pessoas. Muita gente também aumenta o nível de estresse. São muitas dúvidas, são reações diferentes, são perguntas diferentes, e isso tira um pouco o foco do paciente. Então, se tem muita gente, peça para ele escolher 1 ou 2 pessoas, né? Torne um ambiente mais intimista, né? Antes de conversar com o paciente, se sente, né? Então, se você está examinando o paciente, não dê aquela notícia com o paciente deitado, com o paciente despido. Uma paciente que chegou com uma suspeita de uma recidiva de CA de colo. Eu passei o espéculo, realmente tem uma lesão imensa lá, eu já falo para ela ali mesmo na mesa ginecológica, olha, tem uma lesão, parece que é câncer. Não, termina o exame, peça para o paciente se vestir, peça para o paciente levantar, sente perto do paciente, se for possível, sente ao lado do paciente, evita que tenha alguma barreira entre vocês, para que o paciente se sinta confortável se de repente ele quiser ali um toque, um aperto de mão, um abraço, tá? Tente se conectar com o paciente durante toda a consulta. Faça contato visual enquanto você estiver conversando com o paciente. Às vezes pode ser desconfortável para você ou para ele, mas isso demonstra que você está atento ao que ele está falando, que você está interessado com o que aquele paciente está demonstrando, né? Se você perceber que o paciente está confortável, que ele está receptivo, você pode tocar o braço do paciente, segurar a mão do paciente, mas alguns pacientes não querem contato físico nesse momento, então tente primeiro sentir o que o paciente precisa, né? Aprenda a lidar com restrições de tempo e interrupções. Aquele não é um momento para ficar entrando e saindo gente da sala, não é um momento para telefone ficar tocando, não é um momento para ter conversas aleatórias, aquele é um momento
do paciente, né? A prioridade é o paciente. Então, assim, se você tem alguma restrição de horário, fale para o paciente, olha, infelizmente eu tenho uma cirurgia daqui 20 minutos, então, se eu, de repente, encurtar a conversa, você não estranhe, né? Para o paciente não pensar que você está aí desesperado para ir embora. Essa, inclusive, é uma das vantagens de você sentar ao lado do paciente. Passa a impressão para ele de que você não está com pressa, né? De que você pode ficar ali e conversar com ele. Né? Lógico que a gente sabe que existe sim uma restrição de tempo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque essa restrição também não pode ser muito importante, né? O que a gente vê hoje é que os médicos atendem uma grande quantidade de plano de saúde, o plano paga mal, para compensar o plano que paga mal, atende X consultas no dia, e aí cada consulta dura ali 15 minutos. Você não vai conseguir dar uma má notícia de maneira adequada para um paciente, de maneira sensível, em 15 minutos. Então, se isso faz parte do seu dia a dia, saiba que você vai ter que lidar com isso. E que você... O ideal seria que ninguém fizesse uma consulta de 15 minutos, né? Mas um médico que lida frequentemente com a comunicação de más notícias, principalmente, ele tem que saber que ele tem que ter tempo, né? Na verdade, isso é uma coisa que eu queria que todos vocês saíssem da faculdade priorizando. Não façam as coisas correndo. Não façam uma consulta rápida, simplesmente porque você quer atender um número imenso de pacientes no dia. Tenha tempo para o seu paciente, tá? Veja o paciente como uma pessoa, tá? Veja ele não como o seu trabalho. Lógico, é o seu trabalho. Muitas vezes você precisa lidar como se fosse o seu trabalho, mas no momento da consulta, veja o paciente como uma pessoa, com questionamentos, com medos, com dúvidas, tá? Com alguns sintomas desagradáveis. Então, se você tiver com pressa, primeiro, o paciente vai perceber isso, já vai comprometer a sua relação médico-paciente. Segundo, você não vai conseguir fazer um trabalho de excelência. Isso inclui, inclusive, comunicar uma má notícia. Então, tenham tempo. O tempo é importantíssimo. Tenham tempo, mas também saibam administrar esse tempo, porque você também não vai poder fazer uma consulta de 2 horas, né? Então, até para isso, esse protocolo, ele é importante, né? Porque ele te dá ali um passo a passo para que você consiga lidar de maneira adequada e de uma maneira estratégica também. De preferência, tá? Desligue o seu celular, tá? Evite qualquer tipo de interrupção, tá? Segundo passo do protocolo de Spikes, né? Que fala a respeito da percepção, né? Nessa etapa, a gente tem que se ater sempre à máxima. Antes de contar, pergunte, né? Então, antes de falar com o paciente sobre ressonância, sobre biópsia, enfim, sobre os achados médicos, né, que você tem para discutir, faça perguntas abertas, faça perguntas através das quais você consiga saber como está ali o painel, né, daquele paciente, né, o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele está esperando, né, tente saber em que ponto está o conhecimento, qual é o seu ponto de partida, porque se o paciente não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ele, você não pode chegar e dando o diagnóstico, você vai ter que voltar de novo, o que você estava sentindo, era isso e isso, no seu exame você lembra que tinha tal coisa, tal coisa, tal coisa, você lembra que a gente estava investigando, você não pode simplesmente chegar, olha só, a biópsia deu câncer de endométrio. Não, se a paciente não tem a mínima ideia, você vai dizer assim, doutora, a única coisa que eu sei é que eu estou tendo um sangramento, mas provavelmente não é nada e meus exames estavam normais. De repente, não, ela tem um ultrassom alterado, ela tem um sangramento intenso, ela tem um monte de fator de risco, então, o teu ponto de partida é um pouquinho mais atrás do que aquela paciente que diz, não, eu tenho um sangramento, meu ultrassom veio alterado e a gente fez uma biópsia porque existe uma chance de ser câncer. Então, aí seu ponto de partida já está bem mais lá para frente. Então, você precisa saber de onde você vai partir, para você nem se adiantar demais, nem se atrasar demais, né? E aí, você pode fazer perguntas para o paciente, tipo, o que já lhe disseram sobre o seu quadro? Você sabe o motivo pelo qual você fez esse exame, né? Você sabe o que você está investigando? Então, isso é importante. Enquanto o paciente vai respondendo, você pode corrigir alguma desinformação, né? Ah, eu sei, eu estava tendo um sangramentinho, mas provavelmente não era nada. Não, você lembra que você teve um sangramento intenso? Você lembra que quando eu te examinei,
Você sangrou por 2 dias, você lembra que o ultrassom veio com uma alteração importante ali dentro do útero, então corrija aquilo que o paciente estiver te falando que não está correspondendo à realidade, né? Perceba se o paciente está tendo alguma tendência à negação da doença, se ele está omitindo detalhes que são desfavoráveis, e se ele tem expectativas não realistas sobre o tratamento. Mas é muito comum o paciente falar assim, não, mas eu sei que o senhor vai fazer milagre. E aí você vai ter que saber como contornar. Olha, não é bem assim, a gente faz o máximo que a gente pode, a gente aguarda que o tratamento tenha um resultado favorável, a chance de que isso aconteça é tanto, enfim, corrija qualquer desinformação que o paciente possa te passar, né? Apesar que nesse momento a gente não vai falar muito sobre o tratamento, né? Então, se você ainda nem falou do diagnóstico, se o paciente diz assim, não, mas eu sei que eu vou tratar e vou curar. Não jogue para o paciente assim, não é bem assim, o tratamento pode não curar. Não jogue nesse momento, deixe esse momento só para você saber como é que está a realidade daquele paciente, tá? E vá corrigindo ali pequenas informações que estão destoando ali da realidade, né? Teve uma noção do que o paciente tem, aí a gente passa do que o paciente sabe, de em que situação ele se encontra, e a gente passa para a terceira etapa do protocolo, que é quando você vai esperar que aquele paciente te convide para dar o diagnóstico, né? A maioria dos pacientes, ele mesmo vai falar que ele quer saber o que está acontecendo com ele, né? A maioria expressa o desejo de plenas informações sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico, sobre o tratamento. Então, você já perguntou para ele o que ele já sabe, enfim, já avaliou em que situação aquele paciente está, você vai dizer, bem, então hoje a gente está aqui com o resultado da biópsia. E aí, muitas vezes, o paciente já vai dizer para você, e aí, doutor, o que que deu? E aí, doutor, deu câncer? Ou então ele vai dizer, doutor, por favor, me diga o que deu nessa ressonância. Muitas vezes o próprio paciente já diz. Quando isso acontece, de certa forma, é bem mais confortável para o médico. Isso diminui a ansiedade do profissional de dar aquela má notícia, né? Entretanto, nem sempre é assim. Algumas vezes, principalmente quando a doença já é um pouco mais grave, o paciente ele tende a se esquivar da informação. Então, ele pode ficar calado, ele pode até dizer assim, ai meu Deus, eu não quero nem saber o que deu nesse exame. E aí você pode perguntar para ele de maneira direta, como você prefere que eu te fale sobre o resultado desse exame? Você quer que eu te diga tudo? Você prefere que eu converse com o familiar? Você quer que eu só te dê uma noção e a gente converse mais sobre o tratamento? Não é errado, você precisa saber o que o paciente está esperando de você. Se você não sabe o que o paciente está esperando de você, você não tem como corresponder às expectativas dele. Então, se você percebeu que o paciente está desconfortável, pergunta, você quer saber o resultado de tudo? Posso te informar sobre o resultado? Você prefere que a gente converse sobre o tratamento? Você prefere que eu converse com alguém da família? Pergunte para o paciente, né? Se ele disser, não, eu quero saber o que deu, mas não quero saber detalhe, não quero saber muito detalhe, né? Você pode se oferecer para ele, você deve se oferecer para responder a qualquer pergunta que ele tenha no futuro, você deve se oferecer para falar com algum parente ou com algum amigo, caso ele deseje, tá? Uma tática importante é que no momento em que você vai pedir o exame para aquele paciente, você já pode discutir a transmissão de informação, né? Primeiro, você já pode ir preparando, você pode ir explicando para ele quais são as hipóteses diagnósticas, por que você está pedindo aquele exame, e pode falar, no retorno com o resultado, você vai trazer alguém, eu posso dizer o resultado direto para você, como você vai querer, né? Então, você pode já preparar o paciente nesse momento. Então, você preparou você mesmo mentalmente, você preparou o espaço físico para dar essa notícia ao paciente, você conversou com o paciente sobre o conhecimento que ele tem até agora, você já sabe como aquele paciente quer receber a notícia, ou ele já te perguntou diretamente, ou você mesmo perguntou a ele, aí você precisa chegar ao momento em que você vai dar a notícia para esse paciente, que é o quarto passo do protocolo de SPECS, é quando você vai fornecer o conhecimento para o paciente, não só a respeito do que é, mas também informações adicionais com relação àquele diagnóstico, né? Qual o estadiamento em que ele se encontra. Muitas vezes, logo que você dá a notícia, você não consegue conversar muita coisa com o paciente, porque ele vai ter alguma reação àquilo que você falou. Então, você pode responder aquelas emoções e deixar as informações adicionais para depois desse momento, tá? Mas caso ele mesmo vá te perguntando, você vai respondendo. Mas e como tá avançado, você vai dizendo para o paciente, você pode deixar um pouquinho nesse momento, né, o paciente conduzir essa comunicação, né? No protocolo, eles trazem
que se você, de uma certa forma, avisar o paciente que a notícia não é uma boa notícia, isso tende a diminuir o choque do paciente ao receber aquele diagnóstico, enfim, aquele prognóstico, e facilita o processamento da informação. Você pode dizer, infelizmente, o resultado da biópsia confirmou o que a gente suspeitava, veio um câncer de colo do útero. Ou eu sinto muito ter que te dizer que na ressonância apareceu uma lesão suspeita de metástase. Quando você começa a frase dessa forma, você já está preparando o paciente que o que você tem a dizer não é bom, né? Quando você for dar o diagnóstico para o paciente, tente não usar termos técnicos, né? Então, assim, aparentemente é uma metástase pulmonar. Não, aparentemente o tumor se espalhou e também tem ali um nódulozinho no pulmão, um carocinho no pulmão, enfim, tá? Evite dureza excessiva. Às vezes o médico acha que se ele for muito duro com o paciente, isso vai fazer com que o paciente se trate logo, com que ele fique com medo e ele queira começar o tratamento no outro dia, e ele tenha maior adesão ao tratamento, mas isso não é verdade, tá? Então, chegar para o paciente e dizer, você tem um tumor avançado, você precisa começar o tratamento essa semana, senão você tem chance de morrer. Isso faz, normalmente, com que o paciente tenha uma atitude de isolamento importante, com que ele tenda a demorar mais a procurar o tratamento, aumenta o sentimento de raiva e pode aumentar, inclusive, a chance do paciente culpar o médico por aquele diagnóstico, né? Então, o ideal é que você vá dando a informação em pedacinhos e vá confirmando periodicamente. Então, você deu a notícia, a gente vai ver que a outra etapa é processar essa informação. O paciente processou essa informação, o paciente demonstrou a emoção que ele precisava demonstrar naquele momento, comece a falar do estadiamento. Falando do estadiamento, pergunte se ele está entendendo até aquele momento, pergunte se tudo bem falar sobre o tratamento, fale sobre o tratamento, fale depois sobre o segmento. É importante quando você fala para o paciente como vai ser depois que ele tratar, porque isso mostra que vai existir um depois daquilo tudo, né? Então, dê essa informação aos poucos, né? E sempre vá checando se o paciente está entendendo aquilo que você está falando. Se o prognóstico do paciente for ruim, evite usar frases negativas. Olha, infelizmente não tem mais nada que a gente possa fazer para você. Sempre há alguma coisa que a gente possa fazer, nem que seja apenas amenizar aquele sofrimento, né? A gente tem que lembrar sempre que os objetivos terapêuticos, eles são diferentes. Nem sempre o objetivo daquele paciente é a cura. Essa semana passada, atendi uma senhora de 86 anos. Essa senhora teve um câncer de vagina diagnosticado ano passado, né? Ela não tem mais útero, ela teve um câncer de vagina. E desde janeiro, ela está sangrando e com corrimento com dor fétido, sangramento diário, enfim. Veio na consulta muito preocupada, e em nenhum momento ela nem perguntou se podia ser o tumor que tinha voltado. Ela só perguntou assim, dá para resolver esse sangramento e esse corrimento? Então, vê que assim, muito provavelmente ela até já sabe que se esse tumor tiver voltado, ela tem 86 anos, já era um tumor, né, um tumor raro, um tumor um pouquinho mais avançado, e ela já deve ter na cabeça dela, tanto que ela nem me perguntou, é o câncer? Ela quer saber se eu vou conseguir controlar os sintomas dela. Então, quando o objetivo do paciente é diferente, você não sabe se você não tem nada para fazer por ele. Você tem sim. Para essa paciente, por exemplo, o objetivo dela é controlar o sangramento e melhorar o corrimento. O objetivo dela provavelmente não é ficar curada, certo? Depois que você deu a má notícia ao paciente, isso vai gerar com certeza uma resposta emocional, tanto nele como em você mesmo, né? E aí a gente entra na quinta etapa do protocolo, que é lidar com as emoções. A gente viu, né, naquele questionário do ASCO, que 25%, né, considerava difícil lidar com as emoções dos pacientes, né, e realmente é difícil. Nessa etapa, a gente tem que aprender a abordar a emoção do paciente com respostas afetivas, com respostas que mostrem que você se preocupa com o paciente, que você entende o que ele está sentindo, que você valida aquele sentimento, né, e essa é a parte mais difícil de todo o protocolo, né? Na verdade, é a parte mais difícil da relação médico-paciente. E a gente tem que saber entender que a reação do paciente, ela não vai ser o que você espera. É você que tem que aprender a lidar com a reação daquele paciente. Você não tem que querer que a reação dele seja boa, simplesmente porque para você talvez aquela notícia não seja tão ruim, tá? Eu disse para ela que ela tem um câncer de colo do útero,
mas é um câncer inicial, a gente vai operar e é quase 100% de cura. Mas o paciente, às vezes, está triste por ter que passar por aquele tratamento, triste por ter que retirar o útero, às vezes, mesmo que ela já tenha filho, o útero tem um significado importante para muitas mulheres, né? E às vezes você fala, mas não fica assim, porque você vai ficar curada. Na verdade, não. Você tem que validar aquele sentimento da paciente. Eu sei que é difícil para você receber esse diagnóstico. Eu sei que não é fácil receber essa notícia. E depois que a paciente conseguir elaborar aquela emoção, sim, dê otimismo para ela, se você pode dar esse otimismo. Eu sei que você está sofrendo, mas eu vou te dizer, a sua chance de cura é alta, você tem quase 100% de cura. Então, não desvalide a emoção do paciente porque você não acha que era aquela emoção que ele deveria ter. A sua função ali como médico é saber abordar essa emoção, né? Depois que você dá a notícia para o paciente, ele pode ter reações variadas, né? Ele pode ficar em silêncio, ele pode ficar incrédulo, ele pode cair no choro, pode ter negação, tem certeza que é isso, eu não acredito que é isso, essa biópsia está errada, né? Ou até mesmo uma reação de raiva, né? É muito frequente que o paciente tenha uma expressão de choque, de isolamento e de dor. E você é que vai ter que trazer aqueles sentimentos ali à tona, né? Para que você consiga elaborar juntamente com o paciente. Então, a gente precisa conseguir abordar essa emoção com uma resposta afetiva. Como que a gente vai fazer uma resposta afetiva? Primeiro, eu preciso saber o que é que o paciente está sentindo, né? Se ele está calado, eu não posso dizer para ele assim, não chora, né? Não fique triste se ele está em estado de choque. Não, ele tem que perceber que você entendeu o que ele tem. Você vai dizer, olha, eu percebo que você não está acreditando, né, nessa notícia que você recebeu. Então, ele percebe que você está atento ao que ele está sentindo, né? Se ele está chorando, você vai dizer, eu estou vendo que isso te deixou muito triste, eu estou vendo que isso te deixou muito abalado. Enfim, você precisa primeiro perceber qual é o sentimento do paciente para conseguir abordar aquele sentimento. Então, para que você consiga elaborar uma resposta afetiva, você precisa de 4 passos, digamos assim. Você tem que observar qual é a emoção do paciente, se ele está chorando, se ele está triste, se ele está em silêncio, identificar qual é a emoção que ele está experimentando. Então, se ele está calado, pergunta para ele, o que você está sentindo agora? O que está te fazendo ficar dessa forma? Confirme se a razão do que ele está sentindo é realmente a doença. Normalmente mas às vezes pode ser outra coisa que esteja preocupando ele, o trabalho, que ele não sabe se vai conseguir trabalhar, enfim. Pergunta, por que você está, o que você está pensando, né? O que está te deixando dessa forma? Dê um tempo aí. Se ele está te falando, deixa ele falar. Se ele falou e depois ele chorou, deixa ele chorar. Se depois que ele falou aquilo para você, ele precisa de um tempo em silêncio, dê esse tempo em silêncio, né? Enquanto o paciente está elaborando aquela emoção, você vai dar uma resposta afetiva para ele, né? Aqui a gente tem alguns exemplos do que seria uma resposta afetiva. Óbvio que você não tem que usar essas, né? Não tem que ser uma coisa mecânica, né? Uma coisa robotizada, óbvio que não, é natural, mas só para você ter uma ideia do que seria uma resposta afetiva. Então, você deu a notícia para o paciente, aquele paciente ficou calado, você perguntou para ele o que ele está sentindo, ele falou para você que ele não consegue acreditar naquele diagnóstico, e você vai dar uma resposta afetiva. Eu sei que é difícil receber esse diagnóstico, eu imagino como deve ser difícil receber essa notícia. Eu estou vendo como isso está te deixando preocupado. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de afirmativas, afetivas, né? Posso ver como isso te entristece. Eu vejo que você não estava esperando por essa notícia. Sei que essa não é uma notícia boa. E você pode, inclusive, validar as suas emoções. Eu não queria que o resultado fosse esse. Eu sinto muito em ter que te dar essa informação. É difícil para mim também te dar essa informação, né? O que a gente precisa saber é que a gente não vai prosseguir e falar de tratamento, de estadiamento, de prognóstico, enquanto o paciente não conseguir elaborar essa emoção. Então, se esse momento se prolongar, se ele continuar chorando, se ele continuar em silêncio, continue com respostas afetivas para ajudar ele a elaborar aquele sentimento, né? Se ele está muito calado, se ele não está expressando o que ele está sentindo, faça uma pergunta exploratória, tente saber, né? Me conte alguma coisa a mais sobre o que você está sentindo, me diga o que te preocupa, né? Se ele já comentou com você alguma vez que ele ficava preocupado com o emprego ou com os filhos, puxa esse assunto. Você me disse que sua preocupação eram os seus filhos, me fala um pouco mais a respeito disso. Você me disse que estava preocupado com o seu emprego, me conta o que você está pensando em relação a isso.
Então, aqui tem alguns exemplos de perguntas exploratórias, tá? Durante, né, essa elaboração dos sentimentos, a gente pode combinar afirmativas, afetivas, exploratórias e validadoras. As validadoras são aquelas que validam o que o paciente está dizendo. Então, você falou, você disse que você estava preocupado com os seus filhos, me fala um pouco mais sobre isso. Você vai falar, porque eu tenho um filho pequeno, eu cuido dele metade do dia. E aí você vai dizer, é completamente normal que você se preocupe com isso. A maioria dos pacientes na sua situação também se preocupam com isso. Então, você está validando, você está dizendo que aquele sentimento, ele é válido, né? É normal sentir daquela forma. A maioria das pessoas naquela situação se sentem daquela forma. Não é errado ele se sentir daquele jeito ou ele se preocupar com determinadas questões, né? Somente quando você conseguir elaborar e você perceber que o paciente está pelo menos um pouquinho mais calmo, é que você vai partir para a sexta etapa do protocolo, que é onde você vai fazer a estratégia de tratamento e um resumo de tudo que foi conversado, né? Antes de você falar com o paciente sobre a estratégia de tratamento, é importante que você pergunte para ele se ele está pronto para falar sobre aquilo naquele momento, né? Você quer falar sobre o tratamento agora? Você acha que esse é o momento para conversar sobre isso? Se ele disser que não, que ele precisa processar aquela informação, converse com ele numa outra ocasião. Mas mesmo que ele diga que sim, é importante que a gente saiba que depois de ter recebido uma má notícia, muito provavelmente o paciente não vai assimilar bem o que você falar para ele após aquela má notícia. Então, tem uma grande chance de que ele tenha muitas dúvidas no retorno, ou que ele nem lembre muito bem do que você conversou com ele depois do diagnóstico. Então, uma forma de você diminuir, né, essa desinformação, né, do paciente é marcar um retorno breve, né, ali daqui 1 ou 2 semanas, marcar um retorno para ver o que ele entendeu, o que ele não entendeu, tirar as eventuais dúvidas, né. Depois, fale com ele sobre as opções de tratamento, se é que existe mais de uma opção, né? Quando você coloca as opções, o paciente, ele vê que os desejos dele são importantes para você, né? E para o próprio médico, é importante compartilhar a responsabilidade. Não foi você que determinou que era só aquilo e pronto. Foi uma decisão compartilhada. O fracasso daquele tratamento também é compartilhado, né? Os pacientes que eles têm um plano claro para o futuro, então tá certo, eu vou sair daqui, vou fazer tais exames para começar o tratamento dessa forma, depois vou acompanhar de tal jeito. Esses pacientes, eles têm uma menor probabilidade de se sentirem ansiosos e de se sentirem inseguros, e dessa forma eles vão ter uma maior adesão ao tratamento. E a gente sabe que quanto maior a fé do paciente, quando eu falo fé, não estou falando fé de nenhuma religião, né, mas quanto mais ele acredita naquele tratamento, maior a chance de que aquele tratamento dê certo. Embora eu não esteja falando com religião, mas sim, é importante, inclusive, que isso você saiba do seu paciente também, tá? Se tem alguma religião, qual é, né? O suporte, né, nesse momento é extremamente importante para esse paciente, tá? Nesse momento, né, onde a gente tem que discutir o prognóstico, né, o tratamento, a gente sabe que o próprio médico, muitas vezes, se sente desconfortável, né, ele se sente desconfortável porque ele não tem, às vezes, muita certeza sobre as expectativas do paciente, ele tem medo de destruir a esperança do paciente, medo, inclusive, da própria inadequação do médico, né, frente a uma doença avançada, medo de se sentir despreparado para lidar com as reações emocionais, uma vergonha de repente, ter sido previamente otimista demais, né, e ter criado uma esperança não realista naquele paciente. Mas a gente vê que se a gente segue mais ou menos esse protocolo, pelo menos se a gente presta atenção, né, nas variáveis que esse protocolo nos traz, a gente consegue contornar a maioria desses medos do médico, né? Porque se ele conversou bem com o paciente, ele sabe qual é a expectativa do paciente, né? Se ele conseguiu responder às emoções do paciente, ele soube lidar com aquela reação emocional, né? Se ele conseguiu avaliar aonde o paciente estava em nível de conhecimento e dar uma informação adequada para aquele paciente, ele não vai criar uma realidade, uma esperança otimista demais. Então, as variáveis desse protocolo te deixam um pouco mais seguros, inclusive para que no final você consiga se sentir confortável para falar com o paciente sobre prognóstico e sobre tratamento. A verdade é que muitos pacientes, eles já sabem da gravidade da doença,
já sabe muitas vezes, se uma paciente já fez 2 linhas de quimio e está na terceira, é óbvio que ela sabe que se 2 tratamentos não deram certo, a chance do terceiro dar certo não é tão grande assim. Ela pode até negar, mas muitas vezes, no fundo, ela sabe. Mas o que o paciente tem medo? O paciente tem medo de falar, o paciente tem medo de trazer isso à tona. O paciente, às vezes, tem medo de perguntar sobre o desfecho. E é por isso que é tão importante aquela etapa 2, da percepção, onde você pergunta para o paciente, onde você faz com que ele traga à tona o conhecimento dele sobre o que está acontecendo, né? Se você explora esse conhecimento do paciente, quais são suas expectativas, quais são suas esperanças, você vai saber qual é o seu ponto de partida, né? Muitas vezes você pode perceber que o paciente traz uma expectativa não realista com relação à doença ou ao tratamento. Quando isso acontece, uma maneira possível de abordar é pedir para ele descrever a história. Quando ele fala, não, eu estou na terceira quimioterapia, mas essa tem mais chance de cura. Você pode falar, certo, vamos conversar um pouquinho a respeito da sua doença. Você lembra o que você sentia quando você fez o diagnóstico? Lembra o que os exames mostravam? Lembra como foi o primeiro tratamento? Quanto tempo demorou para a doença voltar, né? Enquanto o paciente vai contando, ele mesmo vai deixando ali transparecer os seus medos, as suas preocupações. Ela falando, quando a doença voltou de novo, eu tinha certeza que não ia ter mais nada para fazer. Aí a senhora me falou desse tratamento e eu fiquei esperançosa. Então, ou seja, ela tinha medo de que aquilo não pudesse fazer efeito, né? E muitas vezes o próprio paciente, conforme ele vai te contando a história da doença, ele consegue reconhecer a gravidade do que ele tem, né? Como eu já falei anteriormente, quando a gente passa para essa última etapa de falar sobre tratamento, é importante que a gente compreenda qual é o objetivo daquele paciente. Como eu já falei, às vezes você está tão preocupado em dizer para o paciente que a chance de cura é pequena, e se você conversou com ele, você vai saber que não é essa a expectativa dele. Muitas vezes ele está querendo controlar os sintomas, né? E dentro daquela expectativa, oferecer o melhor tratamento possível. Você tem sim que dar esperança para o paciente, mas esperança em termos do que pode ser alcançado, né? Alívio de dor, melhora de sintoma gastrointestinal, melhora do sono, né? Melhora do sangramento, enfim, né? Às vezes é um tumor ali recidivado, que não tem mais nenhuma chance de cura, às vezes você vai reirradiar simplesmente para ele parar de sangrar, né? E às vezes se você disser, olha, nós estamos fazendo essa radioterapia pensando em conter o seu sangramento. Tudo bem, às vezes aquele é o tratamento que a paciente esperava, aquilo é o que a paciente queria, né? A gente precisa saber o que o paciente está esperando da gente, né? Depois que você fez a estratégia, né, o seu plano de ação ali com o paciente, você vai resumir o que vocês conversaram, né? Então, você entendeu bem o seu diagnóstico, você entendeu qual é o estadiamento da sua doença, né? Ou caso não seja câncer, né? A gente acaba focando muito em câncer, mas enfim, caso seja uma doença degenerativa, você entendeu o que é essa doença, a forma como essa doença se comporta, você entendeu como vai ser feito o tratamento, né? E é importante que você faça esse resuminho no final, para que você previna uma tendência que os pacientes e os familiares têm de superestimar a eficácia do tratamento, ou às vezes não entender o propósito do tratamento, né? Então, essas são as etapas do protocolo de Spikes, né? Além desse protocolo, algumas orientações que eu julguei importante, né, de passar para vocês. É muito importante que vocês conheçam cuidadosamente a história clínica do paciente, né? Quando ele fala para você, você lembra daquele tratamento de 2 anos atrás, que eu senti isso, é importante que você saiba, tá? Isso demonstra interesse, isso demonstra cuidado. Então, antes da consulta, leia o prontuário do paciente. Tenha atenção e cuidado com a família, não é só o paciente que está sofrendo, todo o seu núcleo familiar está sofrendo junto com ele, eles também precisam se sentir acolhidos. Trabalhe os seus próprios sentimentos. Se você não consegue ter paciência, se você fica irritado, você não vai conseguir fazer isso de maneira adequada, né? Se você se sente frustrado sempre depois de uma consulta onde você tem que comunicar uma má notícia, né? Se aquilo te causa sofrimento exacerbado, você não vai conseguir lidar com aquilo, né? Então, trabalhe, procure as suas ferramentas para trabalhar os seus sentimentos. Depois de uma consulta, faça uma autoavaliação. Eu consegui comunicar essa notícia de maneira adequada? O que eu acho que não foi legal nessa consulta? O que eu posso melhorar num segundo momento? Né? Ofereça para o paciente acompanhamento multidisciplinar. Acompanhamento psicológico é sempre muito bem-vindo, não só em doenças terminais, mas nas doenças crônicas de uma maneira geral. A maioria das doenças crônicas
tem uma relação importante aí com o componente emocional, né? Ofereça terapias alternativas, né? Pacientes com dor, a gente pode fazer acupuntura, ofereça tratamentos alternativos para lidar com a ansiedade, né? Ofereça cuidados paliativos para aquele paciente, né? É importantíssimo, né? Dificilmente um médico consegue tratar adequadamente um paciente grave sozinho, né? E aí, dito tudo isso, né, por fim, eu só queria discutir um pouquinho com relação ao preparo na educação médica, né? A gente viu, desde lá do comecinho, desde os primeiros slides, né, como é importante saber comunicar uma má notícia para um paciente, né? Como isso é frequente na nossa realidade, né? Como essa é uma habilidade necessária. Mas, apesar de tudo isso, a maioria dos programas de graduação e pós-graduação não oferecem treinamento, né, quanto à comunicação de más notícias. E aqui eu trouxe de novo, só o que a gente já tinha falado, né, que a gente já tinha discutido, né, que quando questionados se tiveram algum treinamento específico para transmissão de más notícias, 38% referiram que participaram apenas de consultas onde outros profissionais comunicaram, e 42% dos profissionais que responderam ao questionário não tiveram nenhuma formação, né? Quando perguntado se eles tiveram algum treinamento também para lidar com as emoções do paciente, a maioria também não teve nenhum tipo de treinamento, né? Eu só pulei esse slide, vou só voltar rapidinho. Tá. Depois, né, que foi feito o questionário, que esse protocolo foi apresentado, né, para os participantes do encontro, né, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, eles responderam a pergunta se o protocolo Spikes fazia algum sentido. 94% dos oncologistas responderam que sim, né. Foram questionados se o Spikes era prático e se podia ser utilizado na prática clínica. 95% considerou que sim. Quanto ao questionamento sobre a parte mais fácil do Spikes, a maioria considerou preparar a entrevista, realmente é o mais fácil, porque não precisa de um preparo emocional da nossa parte, né? E com relação ao elemento mais difícil, 52% consideraram que era abordar as emoções, que obviamente, se já é difícil para a gente lidar com as nossas emoções, imagina conseguir lidar com as emoções de uma pessoa, de todos os familiares que estão recebendo ali uma notícia desfavorável, né? Como a gente pode melhorar, né? Um estudo de 2002, feito por Faber, mostrou que 25% dos residentes entrevistados, apenas 25% dos residentes entrevistados, receberam algum treinamento na comunicação de más notícias. Isso pode melhorar? Sim, né? E quais as sugestões que a gente pode trazer para melhorar? A simulação de consultas, essas consultas podem ser gravadas, e depois o próprio aluno, junto ali com um médico, um professor que seja médico, um professor que seja psicólogo, possa avaliar como foi, né, o desempenho do aluno, fazer algumas considerações, né, a elaboração de workshops interativos. Tem alguns estudos mostrando a melhora dessa habilidade após workshops de apenas um dia, né, onde a gente pode fazer apresentações, exercícios, discussões multidisciplinares, simulação de encontros com pacientes e familiares, e sim, também observando outros profissionais, mas se esses outros profissionais tiverem tido algum treinamento, isso vai ser mais válido para você do que observar uma pessoa que também, às vezes, não está sabendo como agir naquele momento, né? Concluindo, a comunicação de más notícias é uma das tarefas mais difíceis do dia a dia do médico, porém, é uma tarefa frequente. Quando o médico tem uma preparação formal insuficiente com relação a essa habilidade de comunicação, é mais comum que o médico se sinta desconfortável e que tenha um sentimento de incerteza. E isso pode levar ao afastamento emocional entre o médico e o seu paciente. Esse afastamento emocional compromete tanto a satisfação do médico, porque ele vai se sentir frustrado naquela função, né, quanto compromete também a compreensão e a aceitação do paciente, seja do diagnóstico, quanto do prognóstico e do tratamento. Por isso é extremamente importante que a gente consiga ter uma comunicação efetiva, onde a gente consiga passar essas mensagens de maneira firme, mas também com prudência e com esperança.
E a gente não pode esquecer que a atitude do profissional e a sua capacidade de comunicação tem um papel decisivo na forma que o paciente vai enfrentar o seu problema. Então, a forma como você coloca aquela questão para o paciente vai ser decisivo na forma como o paciente vai reagir àquela questão. Enfim, é isso. Eu agradeço e se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, alguma consideração, estou aberta a compartilhar. Perfeito. Doutora, queria primeiro agradecer a senhora pela disponibilidade, pela excelente palestra. E tivemos algumas dúvidas aqui. A senhora tem um tempinho para a gente poder explaná-las? Sim, pode falar. Uhum. Tá, ok. O Matheus dos Santos, ele perguntou, doutora, se o paciente pular as etapas do Spike e querer saber logo o diagnóstico antes da etapa Invitation, como proceder? Se o paciente está te perguntando, responda. Normalmente, muitas vezes você já preparou aquele paciente para o diagnóstico antes da consulta, né? Muitas vezes aquele é um paciente antes da consulta em que você vai dar o diagnóstico. Muitas vezes na consulta anterior você já conversou com ele sobre o que você está suspeitando, né? Ela chegou com determinados sintomas ou com alguns exames e o que a gente espera é que você já tenha conversado com essa paciente, explicado os resultados de exames, ou explicado o que aqueles sintomas poderiam ser, porque a gente espera que a paciente já tenha alguma noção. Se ela vier com uma pergunta direta, mas você ainda não está se sentindo confortável, porque você ainda não entendeu o que a paciente está esperando de você, você pode retomar as etapas. Você pode falar para ela, a gente já vai conversar sobre o resultado. Primeiro eu queria saber, da sua parte, o que você acha que pode ser, o que você está esperando que seja, quais são os diagnósticos que você acha que a gente pode, você lembra da nossa última consulta, lembra o que a gente conversou, lembra o que a gente estava pesquisando, ela vai dizer, lembro, doutora, eu lembro que a senhora me disse que poderia ser câncer, ou não, eu lembro que a senhora me disse que era um sangramento, mas que não era nada demais, e aí você pode ir introduzindo, bom, na verdade, não, você tinha um sangramento de tanto tempo, no teu exame físico a gente percebeu tal coisa, então a gente pediu esses exames para investigar se era alguma coisa benigna, se era alguma coisa maligna, enfim. Se você já conversou com o paciente, se você sabe que aquele paciente está preparado, se você preparou ali todo o seu ambiente e o paciente já quer saber o diagnóstico, se ele está te perguntando, responda. Se ele está te perguntando, mas você não se sente à vontade para falar naquele momento, ou você acha que o próprio paciente não está pronto para receber ali de uma vez aquele resultado, volte às etapas e converse com o paciente. Certo. Também mais uma pergunta do Matheus. Caso o paciente não acredite nos resultados dos exames, o médico deve solicitar os exames novamente, caso isso seja uma exigência do paciente? Não, na verdade não. Assim, o paciente, ele pode fazer o exame se ele quiser, né? Mas, enfim, se ele não acredita de jeito nenhum naquela biópsia, você pode pedir uma revisão de lâmina? Pode, mas na maioria das vezes isso não é necessário. O sintoma de negação, né, aquela reação de negação, ela é bem comum, na verdade, quando o paciente recebe aquela notícia. O que você pode dar é um tempo para aquele paciente, né? Você pode marcar um retorno ali mais breve, uma semana, conversar novamente com o paciente, tá? Como eu falei, você não vai falar de tratamento de prognóstico se o paciente disser que ele não está preparado para aquilo, né? Então, se você percebeu que ele não está preparado, que ele não acredita, mesmo você conversando com ele, mesmo você questionando o que ele está sentindo, por que ele está sentindo daquela forma, por que ele não consegue acreditar no diagnóstico, se você percebe que mesmo assim, naquele momento ele ainda não aceitou o diagnóstico, respeite o tempo do paciente. Marque um retorno, faça uma busca ativa do paciente, né? Se ele sumiu por 2, 3 semanas, entre em contato com esse paciente, mas tenha um segundo momento para conversar com ele novamente. Certo. O João Cláudio perguntou, às vezes quando se fazem perguntas alternativas ao paciente, o que ele está pensando, sentindo, etc., a pessoa não sabe exatamente explicar o que está acontecendo ou o que está sentindo. Isso é comum entre os pacientes? Há alguma forma de proceder caso o paciente tenha um pouco de dificuldade ou talvez timidez em explicar o que ele está pensando, sentindo? Sim, você pode fazer perguntas mais diretas, né?
Você está pensando em quê? Você está pensando no seu trabalho, está pensando na sua família? O que está te preocupando? É o tratamento? O que está passando pela sua cabeça? Você pode fazer perguntas mais diretas. Você pode chamar o paciente, né? Para ele conseguir trazer aí à tona o que é que ele está sentindo, né? E como eu falei, isso é uma coisa que você só vai sentir na hora da consulta. Você não precisa ir com perguntas já ali pré-formuladas, mas você ter uma ideia do que você pode falar te ajuda bastante. Certo. A Flávia fez uma pergunta. Como proceder em um hospital como HMI, em que a enfermaria é lotada e não tem um local apropriado para a má notícia? Certo. O ideal é que os hospitais tenham pelo menos um biombo. O biombo é como se fosse aquela cortininha que tem um alumínio, inox, não sei o que é aquilo, e é uma cortininha que vem grudadinha ali. Então, os hospitais têm que ter um biombo, tá? Porque você não vai pegar um acesso central no paciente, por exemplo, dos outros pacientes do lado vendo, né? Então, você pode solicitar, por exemplo, um biombinho, colocar ali, isolar pelo menos o leito do paciente, né? Quando você for conversar e tentar diminuir a quantidade de pessoas ali presentes naquele momento. Certo. A Tamires perguntou, professora, em algum momento devemos omitir alguma informação para o paciente devido a dano psicológico e conversar com o familiar? Não. Muito pelo contrário. Quem decide o que vai ser dito e como vai ser dito é o paciente, não é a família. A família faz parte, óbvio, de todo esse processo, mas o paciente pode pedir para você não contar nada para a família e tudo bem. O contrário, não. Se a família te pede, mas o paciente te pergunta e ele diz que ele quer saber, você tem que responder. Inclusive, se ele te perguntar quais são as chances de cura e a chance for 10%, você tem que responder 10%. Não diga assim, não são muito altas, mas existe. Não, ele está te fazendo uma pergunta direta. Se ele está te fazendo uma pergunta direta, ele quer uma resposta honesta. Se o paciente está te perguntando, ele quer saber a resposta. Então, você deve sim responder. Você não precisa ficar com medo. Aquilo ali vai ser doloroso para o paciente, você dando a resposta ou não, né? A gente ameniza isso muito mais preparando o paciente para o diagnóstico e acolhendo esse paciente após o diagnóstico do que omitindo informação daquele paciente. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, duas na verdade, três, chegou mais uma. Lucas Reis perguntou o seguinte, como conduzir um caso em que o paciente opta pelo não tratamento, mas a família se contrapõe e tenta interpor esse tratamento? Isso é impossível, você não tem como tratar uma pessoa que não queira ser tratada, né? Inclusive, é um direito do paciente, né? É óbvio que se aquele paciente ele tem um tratamento eficaz, um paciente que tem chances de cura, o ideal é que você tente conversar de uma maneira ali mais persuasiva com esse paciente, né? Que você deixe claro para ele os benefícios que o tratamento vai trazer, não só em qualidade de vida, como muitas vezes em prolongar o tempo de vida daquele paciente, né? Que você explique bem para ele quais são os efeitos colaterais, como vocês conseguiriam contornar, qual o resultado esperado daquele tratamento, mas se mesmo assim ele optar por não tratar, é uma opção do paciente. O que ajuda muito é quando você tem uma equipe de cuidados paliativos à sua disposição, né? Porque ali você vai ter uma equipe multiprofissional, um profissional formado, né, especializado, com experiência em lidar com essas situações, e aí isso pode ajudar muito o paciente na tomada de decisão. Se isso não for possível, pedir um acompanhamento psicológico, enfim, mas se o paciente decidir que não quer tratar de jeito nenhum, não tem o que a gente fazer, o que a gente possa fazer. Já tive uma paciente na residência de oncogineco que ela simplesmente não fez quimioterapia porque o cabelo dela ia cair, ela não queria que o marido soubesse que ela tinha câncer. E a gente conversou com ela inúmeras vezes e ela não fez quimioterapia. E eu não posso fazer nada. O paciente tem autonomia com relação a isso. O máximo que eu posso fazer é tentar convencer ela, mas não posso obrigar ela a fazer um tratamento que ela não queira. Certo. Tem mais algumas perguntas aqui, doutora? A senhora está disponível ou finalizamos? Não, pode perguntar. Tá, ok. A Ana Carolina perguntou o seguinte, em caso de uma doença sexualmente transmissível, eu devo comunicar ao parceiro mesmo contra a vontade do paciente? Então, isso é muito difícil, né? Muito difícil. Na verdade, você não vai contactar o parceiro, né? Você não vai entrar em contato com o parceiro e dizer que aquela paciente tem uma doença sexualmente transmissível, mas você tem que orientar ela que ela tem que entrar em contato com o parceiro.
Não pode mais prescrever tratamento para o parceiro, tá? O CFM proíbe o médico de tratar um paciente que não esteja presente em consulta. Então, aquilo que a gente fazia antes, tá aqui o tratamento do marido, leva para casa. Não, o marido tem que estar presente na consulta. Certo. O Gabriel Carvalho fez uma pergunta relativa àquela questão da conduta do paciente que não quer ser tratado. Ele perguntou se o paciente que se recusa a tratar for um adolescente e a família insistir no tratamento. A conduta muda nesse caso? Então, quando o paciente tem um responsável legal por ele, depende, né? Se o paciente for capaz, né, ele pode decidir sobre o seu tratamento. Aí é um longo processo junto com o psicólogo, família. Essa é uma situação, acho que, muito difícil de acontecer, né? Mas se for um adolescente que é capaz de decidir pelos seus atos, ele pode se opor, sim, ao tratamento, diferente de uma criança, né? Mas aí é um pouquinho mais difícil, porque ele tem um representante legal. Então, o ideal é que você entre em contato com um psicólogo e tenha aí uma abordagem multiprofissional, né? E se você tiver dúvidas com relação a isso, na teoria, ninguém pode ser obrigado a ser submetido a um tratamento se aquela pessoa é mentalmente capaz, né? Como você vai fazer? Você vai amarrar um adolescente na cadeira, pegar um acesso e fazer aquilo, ou vai enfiar aquele oral na garganta, você não vai poder fazer isso. Então, muitas vezes você até consegue fazer com alguém que não é capaz de decidir sobre aquilo ou que não está entendendo o que está acontecendo, né? Isso é muito difícil de acontecer, é uma situação que eu nunca vivenciei. Eu estou respondendo essa pergunta transferindo o conhecimento de outras situações, tá? Como, por exemplo, uma adolescente pode decidir por usar um DIU, enfim, né? Aí estou transferindo o conhecimento, tá? Mas pelo pouco de conhecimento, imagino que um adolescente capaz, ele pode se opor ao tratamento, tá? Certo. O Bruno Araújo perguntou, se na anamnese sentimos que o paciente está desconfiado, deve-se tentar reverter a situação ou respeitar o espaço e dar mais espaço, imagino, ao paciente? Como assim, desconfiado? Que ele não está acreditando no médico? Se o Bruno estiver na sala aí, puder responder, doutora, para facilitar. Isso, ele falou que é isso mesmo, o paciente não acreditando no médico. Então, isso é bem comum de acontecer, né? Faz parte do mecanismo ali, de mecanismo psicológico de defesa, né, do paciente. Então, isso pode acontecer. Se você percebeu que naquele momento ele ainda não está preparado para receber mais informações, ou ele ainda está em dúvida, dê tempo para o paciente, dê tempo para ele em casa, com a sua família, com ele mesmo, para que ele possa elaborar esses sentimentos. Marque um retorno na semana seguinte e conversa novamente com esse paciente, tá? Então, assim, não tenta, desculpa a palavra, mas não tenta enfiar a goela abaixo do diagnóstico do paciente. É isso, você tem que acreditar, tá aqui o exame. Não, respeita o tempo do paciente, cada um tem seu tempo. Então, se naquele momento ele ainda não conseguiu assimilar, nem segue adiante. Nem fala de tratamento, nem fala de prognóstico. Diz para ele, seja honesto, eu percebo que você precisa de mais tempo para ver quais são as suas dúvidas, tempo para elaborar a informação que está sendo passada para você. Vamos combinar um novo encontro, daqui a uma semana a gente conversa de novo. Se você quiser que eu converse com qualquer pessoa da sua família, me indica quem você prefere que eu converse. Semana que vem, se você quiser trazer alguém para conversar com a gente, caso, né, no momento o paciente não tenha um acompanhante, faça com que o paciente sinta que você se importa com os sentimentos dele. Você simplesmente não quer dar aquele diagnóstico para escrever um tratamento e acabou. E se você percebeu que ele não está preparado para seguir adiante naquele momento da consulta, não siga. Perfeito. Doutora Falizamos, então, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo compartilhamento dos conhecimentos da senhora. Tenho certeza que vai contribuir muito na formação de todos que estiveram presentes aqui. E agradecer também em nome da comissão. E se a senhora tiver mais alguma consideração a fazer, pode ficar à vontade. Acho que tem uma última pergunta aqui, pelo menos que eu olhei, né? Se as crenças, os dogmas ou a cultura, de alguma maneira, podem fazer a paciente não concordar com os tratamentos. Sim, podem fazer, e a paciente tem autonomia para decidir se ela quer se tratar ou não, né? O que você pode é, talvez, tentar desfazer ali aquele mito que a paciente criou, né? Mas se for realmente uma barreira ali de crença, uma barreira cultural, às vezes, dificilmente você consegue vencer.
E a pessoa, ela tem autonomia sobre o seu corpo, sobre o seu tratamento, e você não pode obrigar ninguém a aderir a um tratamento. Você pode tentar mostrar os benefícios que aquilo traria, tentar mostrar o que você está objetivando com aquele tratamento, mas não pode obrigar ela a tratar. Bom, então é isso. Não, só agradecer a todo mundo que assistiu, espero que tenha contribuído de alguma forma, e leiam a respeito, né? Tentem ter algum conhecimento nessa área, porque mesmo que você pense que você vai fazer dermatologia e nunca vai ter que lidar com isso, vez ou outra isso pode fazer parte da sua realidade, e antes de chegar na dermatologia existe um caminho a ser trilhado, né? Então, você vai dar plantão, você vai ter que lidar com isso, né? É importante valorizar, né? Respeitem o sentimento do paciente, enxerguem a pessoa que você está atendendo como um ser humano, tá? Com medos, com emoções, com dúvidas, tá? E com sentimentos normais a qualquer ser humano. Tenham paciência, sejam sensíveis e tenham tempo para os pacientes que vocês tiverem. Enfim, acho que é isso. Certo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Boa tarde para a senhora, boa tarde a todos. Vou encerrar aqui, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Tchau, gente.